Olá, rede de ODT da ESEC no Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Lorena e eu sou VP ODT da ESEC em Brasília e também NST Consultante do Tier 2. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ODT na prática, tá? E começando com a abordagem, então vai lá na Central Jax, no pódio, né? Pódio Central Jax, aí você vai em vídeos ODT e nós vamos gerar um relatório. Então, nos filtros, você vai colocar em comitê, seu comitê, em criado em, clique em personalizado e coloca o mês atual. Então, coloca assim, dia 1º de agosto até 31 de agosto de 2018, né? E aí, você vai clicar nesse maisinho e você vai enumerar por status, clique em próximo, aí você coloca um título, pode ser qualquer coisa, recomendo algo que te ajude a lembrar depois, clique em salvar relatório, aí ele vai gerar um relatório assim, ó. Esse leads de agosto é o título que eu coloquei. Aí tá vendo que você consegue ver, por exemplo, total de leads do mês, quantos foram approved, quantas consultorias, applying, quantos EPs open sem abordar e quantos EPs já foram abordados. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês atualizem o pódio, porque se vocês não atualizam o pódio, quando você faz um relatório, ele vai vir com dados muito errados. E se ele estiver bonitinho, quando você puxar, você consegue ver tudo muito, muito perfeito. E é muito bom para fazer análises. E também para facilitar a sua vida. Então, tá vendo? Você consegue ver os opens. Então, esses seriam os opens. E lembrando que o lead precisa ser abordado em até 24 horas. Então, você é membro de consideration, gerou esse relatório e clicou ali no número, você vê todos os leads que você tem, pode abordar, né? Então, coisas que eu recomendo é que vocês, como área, se dividam em dias, que facilita, né? Então, por exemplo, uma pessoa fica na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou 2 dias, 3 dias para cada um, que é um volume ok. Enfim, isso. Se você faz consultoria, se seu escritório faz consultoria, então marca no pódio, deixa marcadinho se a pessoa fez consultoria, se está fazendo. Enfim, utilizem os status, tá? Do pódio. E atualize o pódio. Deixe bem atualizadinho, porque quando você gerar um relatório, ele vem com dados bem certinhos que vão te ajudar bastante. E um call to action é: vá no pódio, gere um relatório com o lead do mês de agosto do seu escritório. Pausa o vídeo, daqui a pouco volte. Voltando, então, sobre envio de vagas e tracking de aplicações, saiba mexer no exec. Tanto para pegar vagas, quanto e enviar, né, para os EPs, quanto para ensinar os EPs a se aplicarem. Então, alguns EPs, eles têm um pouco de dificuldade, não entendem às vezes ali, e você precisa ajudar ele. Então, saiba mexer, tá? E acompanhe as aplicações dos seus EPs no Explore. Como fazer esse track das aplicações? Vá no Explore, nessa lateral, clica nesse símbolo e seleciona Application Analytics. Vai aparecer essa tela. Aí você coloca o seu comitê, pessoas, pois trabalhando oportunidades. Seleciona o período, então você pode colocar até um dia, por exemplo, tipo hoje, amanhã ou hoje só. E o produto GT. Aí você vai clicar em Applications aqui, ou no número de aplicações, ou no número de aplicantes, e você vai conseguir ver quem são os seus EPs que estão se aplicando, os aplicantes, e onde eles estão se aplicando. E isso é importante para você acompanhar se eles estão se aplicando em países que a gente não pode enviar, blacklist, se eles estão se aplicando em países cooperados, que vai ser um pouquinho mais fácil, ou se eles estão se aplicando errado. Então, um EP de TI se aplicando na vaga de BA, por exemplo. Então, você consegue informar o IP, olha, está se aplicando nesse país aqui, eu não consigo te enviar para ele. O que você acha desses países aqui, que são os países com mais vagas para o seu subproduto, por exemplo, tá? E mais um call to action, que eu quero que vocês aprendam realmente. Dê um pause no vídeo e procure uma vaga de teaching no exec.org. Preste atenção e perceba que nós temos filtros que facilitam sua vida, tá? Então, pausa o vídeo e vai lá. Continuando, falando um pouquinho sobre a ICX, você precisa cobrar ICX, então se o IP está se aplicando na vaga, você
tá traqueando as aplicações dele, você vê lá, nossa, olha esse EP que você aplicou aqui na Turquia. Aí você vai fazer o quê? Falar com esse ex, tá? Para você ter uma resposta, né, mais rápida. Só cobra esse ex que podemos enviar. Então, se a gente não pode enviar, não vai cobrar esse ex de vaga, tá? E você precisa acompanhar as aplicações dos seus EPs, tá? Então, mais uma vez, você precisa acompanhar as aplicações dos seus EPs. É muito, muito importante. E um pouquinho sobre a auditoria. A auditoria de contratos é ongoing. Então, se você deu um approved, tenha todos os documentos e já UP, tá? Não faça as coisas com antecedência, então não deixa para a última hora. Às vezes, se for para dar ruim, vai dar ruim, né? Então, upa antes, não deixe para subir os documentos uma hora antes e tudo. E também coloque no pódio, porque no futuro, se for necessário, os documentos já estão no pódio, tá? Então, tenha um pódio atualizado e coisas assim. E leia as súmulas do TNA, tá? Porque assim você consegue tanto fazer contrato e ter menos problemas com auditoria. E, mais uma vez, atualize o pódio, tá? Coloque os contratos, termo de voluntariado, documento EP, todos os documentos no pódio também. Então, né, isso facilita a vida caso na realização o EP precise de alguma coisa ou precise desse documento para alguma coisa. Enfim. E falando um pouquinho sobre rotina, esse era o quadrinho que eu utilizava para os meus membros semestre passado. Então, como vocês podem ver, tem várias coisas, como verificar se existem EPs novos no pódio, verificar se eles são EP Manager dos EPs no Expa, cobrar currículo em inglês, colocar o currículo em inglês no perfil do EP, né, no pódio, cobrar aplicações dos EPs, então alguns EPs estão ativos, mas não estão se aplicando, então você conversa com ele. Adicionar EP Managers, contactar EP sobre atualização sobre o Realize, enviar vaga para os EPs, esse planilha de currículos é porque eu trabalhava com planilha de currículos, tá? Mas pode ignorar. Traquear aplicações semanais dos EPs, então vai lá no Explain, faz o track das aplicações, cobrar ICX, fazer auditoria, então eu coloquei tudo que meus membros tinham que fazer, tá aí. Então um call to action para vocês é dar um pause no vídeo e monta a tua rotina semanal com todas as atividades semanais de audit. E se você quiser, você volta o vídeo um pouquinho, você pode ter inspirações das atividades que eu colocava para os meus membros fazerem, beleza? E pausa o vídeo e faz a sua rotina. E muito obrigada. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou elogios, estão aí meus contatos. Muito obrigada e vamos fazer intercâmbios. Show? Um beijo.